Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje vamos trazer aqui Azevedo e Travassos. Vamos abordar os números do primeiro trimestre, como que a companhia se comportou operacionalmente e financeiramente. As ações reagiram até de maneira positiva, né? Será se tudo estava já dentro do esperado, doido? Vamos entender isso daí. Por isso, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para tu ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário topline para dar aquele incentivo pro canal e interagir com a galera. E sem mais delonga, bora logo pro que interessa, né, doido? Lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Os números da Azevedo e Travassos do primeiro trimestre eram aguardados com ansiedade aí por parte dos investidores, né? A companhia soltou esses números, mas será se já estava dentro aí do esperado pelo mercado? Vamos tentar entender. A empresa reportou um prejuízo de pouco mais de 16 milhões de reais, caiu também a sua receita. Bom, primeiramente é importante frisar aqui que se você investiu nas ações da Azevedo e Travassos, você precisa ter bastante calma e paciência, né? Porque a empresa ela está focada na retomada, né, das suas operações no setor de óleo e gás, no setor petroleiro aí. A empresa adquiriu alguns ativos esse ano, ativos pelos quais a empresa dará o pontapé inicial na retomada da exploração de petróleo. Então você precisa ter bastante paciência, não adianta você ficar olhando para a cotação. Você precisa acompanhar muito mais o que a empresa está fazendo operacionalmente do que ficar preocupado com cotação. Porque a cotação vai refletir o que a empresa entrega de resultados. E a empresa está entregando isso agora? Não. Então, para que essa agonia com cotação? Deixa a cotação de lado, aí vai depender muito de como você se posicionou. Muita gente se posiciona de maneira muito errada nesse tipo de ativo, né? Entra aí logo com uma caralhada de dinheiro, aí fica muito exposto, né? Aumenta absurdamente o risco da carteira e depois fica aí olhando cotação, preocupado quanto cai. As oscilações do papel nesse tipo de case é normal, vai ter dias aí que vai subir bastante, outros dias vai cair bastante, porque as ações vão operar muito mais com base em burburinho, para não dizer manipulação de mercado, né, do que de fato com base no que a empresa está fazendo. Porque o que a empresa está fazendo, ela não vai ficar divulgando todo dia. Ela vai fazer algo e ela divulga para o mercado, por meio de fato relevante, comunicado ao mercado, avisa aos acionistas, e isso não é todo dia que acontece. Agora o mercado não, sai uma notícia aqui, as ações sobem, sai outra ali, as ações caem. Aí a galera vai na euforia, compra no topo, aí as ações caem, a galera fica presa numa cotação alta. Então você precisa ter muita atenção e cuidado com isso daí, para você não ficar perdendo dinheiro à toa, não é assim. Mas a empresa divulgou os números do primeiro tri e esses números vieram mistos, né? Algumas linhas se mostraram positivas, outras linhas se mostraram negativas, mas que já eram até esperados que viessem assim essas linhas. Vamos ver. Dando uma olhada aqui no desempenho operacional, em linha com a estratégia da empresa, a empresa buscou aí contratos com menor exposição a capital de giro e margens atrativas no primeiro trimestre. E o pipeline da companhia alcançou 7,7 bilhões de reais em projetos em prospecção, orçamento e negociação. O setor de óleo e gás se mantém como maior no portfólio da companhia, presente no pipeline da Azevedo e Travassos Infraestrutura e da Eftos. Aí nós vemos aqui no gráfico a distribuição de todo esse pipeline, né, da Azevedo e Travassos, pouco mais de 4 bilhões aí, na verdade quase 5 bilhões de reais, da Eftos quase 3 bilhões de reais aí, né? Nessa divisão total nós vemos que a parte de óleo e gás, que é bastante importante essa parte aqui, né, que é um segmento que a empresa está focada em retomar, já deu o pontapé inicial aí, né, com a aquisição da Phoenix, aí, dos ativos da Phoenix lá na região do Rio Grande do Norte, né, nos Priquito lá. E a gente vê que essa parte aí já representa a maior fatia desse pipeline, pouco mais de 58%. Nós vemos um backlog, que é a quantidade de projetos já contratados até o final de 2024, que somou aí um total de 679,8 milhões de reais, composto por projetos nos setores de óleo e gás e saneamento. E nós vemos aqui que
óleo e gás também representa a maior parte desses projetos, o que é extremamente importante aqui, né? Extremamente interessante, porque a gente vê que a empresa realmente está focada no que ela se propôs a fazer, né, nesses próximos anos aí. No desempenho econômico e financeiro, nós vemos uma receita bruta consolidada que atingiu 55 milhões e meio de reais, uma redução de 11,8% na comparação com o período anterior, né? E esse recuo na receita pode ser explicado pela curva de execução do backlog da companhia, né? Com alguns contratos se encerrando e outros ainda em fase inicial. No final de 2023, a companhia concluiu alguns contratos e, paralelamente, o maior contrato atual está em fase inicial, na qual o faturamento nesse estágio do contrato tende a ser relativamente menor. Podemos ver a representação desses números aqui no gráfico, né? Uma queda de 67,5% na receita bruta na comparação anual e uma queda de 11,8% na comparação trimestral, fechando o trimestre em 55 milhões e meio de reais, como já dito, né? Na parte da receita líquida, nós vemos também uma queda de 67,5% na comparação anual e uma queda também na comparação trimestral de 14,4%. Uma receita líquida de 50,3 milhões de reais no primeiro tri. No lucro bruto, nós vemos um avanço quando comparamos trimestre a trimestre, né? Um avanço aí de quase 1.500%. Isso aqui foi bastante expressivo, né? Esse avanço aí. Só que na comparação anual, ainda com uma queda de 22,3%. A margem bruta da companhia cresceu 26,9 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre e 16,6 pontos percentuais em relação ao primeiro tri do ano passado, evidenciando a melhora constante da seleção de projetos do nosso pipeline. A companhia segue avançando, entregando margens brutas mais saudáveis, como mostram as comparações trimestrais. Aqui a gente vê que teve uma oscilação aí, né, entre o primeiro tri de 2023, o segundo tri e o terceiro tri de 2023, depois teve uma queda expressiva aí, né, comparando aí o terceiro tri com o quarto tri do ano passado, e depois teve essa alta significativa, né. Uma linha que veio negativa, mas que mostrou melhora, foi a linha do lucro líquido, né. Na verdade foi um prejuízo de 16,9 milhões de reais, mas teve uma queda bastante expressiva nesse prejuízo, na comparação trimestral principalmente, mas representou também uma queda na comparação anual, né? Um prejuízo que havia sido de 20,1 milhões no primeiro tri do ano anterior, agora caiu para 16,9 milhões esse prejuízo, e na comparação trimestral esse prejuízo era de 37,9 milhões de reais. Então foi uma queda bastante expressiva aqui, principalmente quando se refere à comparação trimestral, né? Nós tínhamos visto um lucro no segundo trimestre de 2023 de 42,3 milhões de reais, todo mundo ficou alegrinho aí na época, mas, né, os custos que a empresa teve, os investimentos, né, tudo mais, acabou comprometendo essa lucratividade. Mas não é isso que a gente vai ver nos números da Azevedo e Travassos nos próximos trimestres, tá? Veremos mais prejuízos aí até a empresa começar a mostrar resultados operacionais melhores, principalmente no que se refere às operações no setor de petróleo. Nós vimos aí o que a empresa divulgou de principal, né? Então nós vimos uma lucratividade que não veio ainda, né? Um prejuízo. A galera viu aquele lucro lá do segundo tri do ano passado de 42 milhões, muita gente ficou eufórica, mas não é assim. A empresa nessa situação, você precisa, como eu falei no início do vídeo, ter bastante calma e acompanhar ela. Não vai ser de uma hora para outra que ela vai entregar o que ela prometeu. Tudo tem um processo para acontecer. As coisas não acontecem de um dia para a noite. Mas o importante é que a empresa conseguiu reduzir esse prejuízo. A margem bruta ela conseguiu crescer. Isso mostra que a empresa está próxima de uma linha lucrativa positiva. A receita ainda não é aquela que o investidor espera, mas não vai ser ainda. Qual que é o foco da empresa? Além do seu core business principal, né, que são contratos de infraestrutura, a gente viu que ela cresceu bastante os seus contratos na parte de óleo e gás. E isso é bastante interessante porque mostra o foco da empresa nesse segmento aí. Então vamos acompanhar isso daí. Mas ela não deixou, né, de crescer, né, os seus contratos e melhorar esses contratos aí nos outros setores, né, infraestrutura, saneamento, tudo mais.
A gente viu que os contratos da empresa agora são contratos mais sólidos, né? Contratos mais lucrativos. A gente viu uma queda nisso daí, porque, como a empresa mesmo citou aí, nesse primeiro trimestre, muitos contratos estão finalizando e outros contratos iniciando. Então isso aí acaba impactando diretamente na geração de receita, né? A gente vai ver isso mais ajustado, né? Muito mais sólido aí nos próximos trimestres. Mas vamos acompanhando. De modo geral, a empresa trouxe o que já era esperado e agora a gente continua acompanhando. Principalmente nessa parte aí de óleo e gás. Mas não adianta ficar ansioso, né? A empresa está focada nisso daí. Tem a parte da Raftus, que futuramente vai ser um braço de receita muito forte para a empresa também. Então é questão de paciência e acompanhar, porque não vai ser um ano, dois, que você vai ver essa empresa aí bombando, não. A empresa fechou o trimestre com um endividamento superior a 33 milhões de reais. Um leve crescimento aí, mas a gente vê a empresa crescendo em investimentos e também crescendo em despesas nesse mesmo período, né? Então é compreensível. Continuamos acompanhando. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!